Você sabe o que é despertar uma manhã cedo com a sensação de que algo invisível está devorando você por dentro? Aquele peso estranho que você não explica, como se sua alma tivesse sido esvaziada cair por gota enquanto você dormia. Carl Jung documentou algo que a psicologia moderna ainda se recusa a reconhecer. Há seres que aprenderam a sobreviver à alimentação da luz dos outros, especialmente aqueles cuja sensibilidade emocional brilha com uma intensidade que pode ser percebida do outro lado de uma sala, em suas notas mais íntimas, aquelas que ele secretamente mantinha por anos. Jung descreveu um fenômeno tão perturbador que duvidava se deveria revelá-lo ao mundo. Ele observou que empático, aquelas almas extraordinariamente sensíveis capazes de absorver a dor dos outros como esponjas emocionais, estavam sendo sistematicamente caçadas pelo que chamou de parasitas inconscientes de energia. Eles não eram predadores óbvios que chegaram com ameaças ou violência. Eles eram pessoas adoráveis, feridas, que pareciam desesperadamente curativas. Mas Jung descobriu algo que congelou o sangue. Eles inconscientemente desenvolveram a arte de sobreviver, consumindo a energia espiritual dos outros. A coisa aterrorizante sobre esse processo é sua invisibilidade absoluta. Isso acontece através da manipulação emocional disfarçada de profunda conexão, através de laços traumáticos confusos com o amor verdadeiro, usando a natureza compassiva do empático como uma arma contra si mesmo. Jung percebeu que o empático não atraiu pessoas difíceis por mera coincidência. Eles estavam sendo ativamente perseguidos por aqueles cuja luz interior havia extinguido, e isso só podia continuar devorando a luminosidade dos outros, porque aqui a descoberta que Jung fez, e que a psicologia contemporânea se recusa a aceitar. Os empáticos não nascem quebrados. Eles são forjados nos traumas infantis para se tornarem convidados perfeitos para vampiros emocionais. Jung escreveu que, quando duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas e, se houver uma reação, ambas são transformadas. Mas ele descobriu algo mais sinistro em seu trabalho clínico. Quando um empático encontra um parasita de energia, apenas uma pessoa é transformada e nunca é o parasita. Pense de uma perspectiva evolutiva. Os empáticos desenvolvem sua sensibilidade sobrenatural como mecanismo de sobrevivência. A criança que podia ler cada microexpressão, antecipar cada mudança de humor e absorver todas as emoções não verbalizadas, foi a criança que sobreviveu, em casas caóticas. Mas aqui está a trágica ironia. O mesmo mecanismo de sobrevivência que a salvou na infância, agora o torna um farol para predadores adultos, que aprenderam a usar esse presente contra eles. A investigação do Dr. Judith Olaf confirma o que Jung observou décadas atrás. Os neurônios espelhados empáticos disparam mais intensidade do que em pessoas comuns. Seu cérebro literalmente absorve os outros como se fossem seus. Mas o que Jung entendeu, e o que a maioria dos terapeutas ignora, é que algumas pessoas aprenderam a explorar essa diferença neurológica. Não ativa acidentalmente sua empatia, eles acordam estrategicamente. Eles inconscientemente dominaram a arte da manipulação emocional, que se disfarça como uma conexão do vínculo traumático que é passado pelo profundo amor, da extração de energia que você confunde com intimidade. Mas essa não é a parte mais devastadora. Se você já se sentiu completamente exausto depois de estar com certas pessoas, sem poder explicar o porquê, experimentou o que Jung chamou de investimento da projeção da sombra. O parasita energético não apenas extrai sua luz, mas também o convence de que entregar lá é o seu propósito sagrado. Jung observou esse padrão repetidamente em sua prática, escrevendo que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas, no caso de parasitas empáticos e energéticos, a dinâmica é completamente investida. O parasita projeta seu vazio no empático, convincente que se sentir exausto é normal, que a fadiga é igual a amor, que a exaustão significa devoção. Pense na última vez que você se sentiu completamente drenado depois de estar com alguém. Seu corpo provavelmente lhe deu sinais claros: fadiga repentina, sobrecarga emocional, tensão física, confusão mental. Mas em vez de ouvir esses avisos, você provavelmente lhe disse que era muito sensível ou que estava pendente nas coisas.
É exatamente isso que o parasita energético precisa que você acredite. Jung chamou isso de luz do inconsciente, quando a sombra de alguém convence sua consciência de que sua intuição é o problema. É assim que o processo alimentar realmente funciona, e é aqui que as observações de Jung se tornam arrepiantes em sua precisão. Estágio 1. O reconhecimento da luz. Os parasitas energéticos são inconscientemente atraídos pelo empático, como mariposas em direção à chama. Você pode sentir sua disponibilidade emocional do outro lado de uma sala. Jung observou que as personalidades narcisistas têm uma capacidade incrível de identificar o empático imediatamente. Eles reconhecem o brilho de alguém que dá mais do que ele recebe, que se sente profundamente, que carrega a responsabilidade emocional pelos outros. Estágio 2. A exposição à ferida. O parasita não está se aproximando das demandas diretas. Ele se aproxima com dor. Compartilhe seus traumas, suas lutas, suas emoções profundas. Eles refletem sua profundidade enquanto escondem o vazio. Jung escreveu que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas os parasitas energéticos aprenderam a se tornar quem você precisa ser. Etapa 3. A ativação da empatia. Depois que eles prendem sua compaixão, eles iniciam a extração sistemática. Eles criam crise após crise que exigem seu trabalho emocional. Eles realizam descargas de trauma sem reciprocidade. Eles fazem você se sentir especial para entender-los quando outros não pudessem. Jung observou que o empático confunda que é necessário ser amado. Etapa 4. A normalização da exaustão. Esta é a fase mais insidiosa. O parasita o convence de que se sentir exausto é a prova de quão profundo é a sua conexão. Essa fadiga é igual a amor. Que sua sobrecarga emocional significa que você é altamente sensível, em vez de alguém ser sistematicamente drenado. Mas é aqui que o entendimento de Jung se torna revolucionário. Ele não viu isso simplesmente como disfunção interpessoal. Ele o reconheceu como um padrão arquetípico. O curandeiro lesionado encontra a sombra devorando. Jung escreveu que o mais assustador é aceitar-se completamente. Para o empático, isso significa aceitar que sua compaixão pode ser convertida em uma arma, que seu dom pode se tornar sua prisão, que sua luz pode ser consumida se não aprender a protegê-la. Na psicologia junguiana, cada arquétipo tem sua sombra. A sombra do empática não é crueldade, é a necessidade inconsciente de estar em necessidade. O vício para consertar os outros porque ser útil parece mais seguro do que ser visto. O terror do abandono tão profundo que você aceitará vampirismo emocional, em vez de correr o risco de ficar sozinho. Os parasitas energéticos não são pessoas más planejando conscientemente sua destruição. São seres inconscientes motivados pelo que Jung chamou de fome da sombra pelo todo. Eles sentem em você o que se exilaram. A capacidade de sentir sentimento genuíno, conexão autêntica e profundidade emocional. Mas, em vez de fazer o trabalho interno para recuperar essas qualidades, eles aprenderam a roubá-las dos outros. Eles se alimentam de sua energia emocional porque se desconectaram do seu. Eles se deleitam com sua luz porque extinguiram sua chama interior. Isso cria o que Jung teria chamado de efeito psicológico do vampiro. Quanto mais energia você lhes dá, mais eles precisam. Quanto mais você tenta curá-los, mais feridos eles se tornam. Quanto mais luz você compartilha, mais escuro se torna sua sombra. Não é porque eles são inerentemente maus, mas porque são psicologicamente incompletos. Eles renegaram sua capacidade de sentir emoções genuínas. Então precisam consumi-las constantemente de fontes externas, como uma pessoa sem um sistema digestivo que precisa continuar comendo, mas nunca consegue se sentir satisfeito. Agora você enfrenta o que Jung teria chamado de eleição impossível do empático. Você pode sentir sua dor, seu vazio, sua necessidade desesperada de luz que você carrega. Sua natureza compassiva quer ajudar, curar, salvar-los de suas trevas. Mas Jung descobriu algo que muda tudo. Você não pode curar alguém que permite que você alimente sua essência. Você não pode amar alguém de volta a todos, deixando você drenar sua luz.
Você não pode salvar alguém que está inconscientemente comprometido em permanecer perdido. Deixe-me mostrar como esse padrão se manifesta em diferentes cenários. O vampiro de energia romântica. Sarah conheceu David em um retiro espiritual. Ele parecia profundo, sensível, ferido de uma maneira que chamava sua natureza curativa. Ele compartilhou seu trauma de infância, sua luta contra a depressão, sua busca por significado. Sarah se sentiu escolhida, especial por ser a única pessoa que realmente entendeu. Mas em alguns meses, Sarah percebeu que estava sempre exausta. David a chamou durante horas de trabalho com crises emocionais, monopolizou conversas com seu trauma sem perguntar sobre seu dia. Quando Sarah tentou compartilhar suas próprias lutas, ele as minimizou ou as transformou em algo relacionado à sua dor. Quando Sarah aplicou os princípios de Jung, ela percebeu que David não estava procurando por cura, estava procurando por suprimentos. Sua empatia se tornou sua droga, seu trabalho emocional em sua muleta. Quando ele começou a estabelecer limites, a máscara de David caiu. Ele a acusou de ser frio, insensível, de não ser a pessoa que ele pensava que era. A verdade era que Sarah deixou de ser sua fonte emocional de alimentos. Então David, inconscientemente, começou a procurar um novo convidado. O parasita da energia da família. A mãe de Miguel sempre foi emocionalmente intensa. Ele o chamou de crise após crise, fazendo-o se sentir responsável por seu poço ser. Se ele não respondeu imediatamente, ela o culpou por abandoná-la. Ele ameaçou de suicídio quando tentou estabelecer limites. Jung teria reconhecido isso como o arquétipo da mãe devoradora. O pai que inconscientemente se alimenta da força vital do filho, em vez de nutri-lo. A empatia de Miguel havia sido usada como arma contra ele desde a infância. Quando Miguel aprendeu sobre o parasitismo energético, ele percebeu que sua exaustão não deveria ser um filho ruim, mas para ser sistematicamente drenado por alguém que nunca aprendeu a regular suas próprias emoções. Estabelecer limites com sua mãe se sentiu como traição, mas na realidade era a auto-preservação. O vampiro de energia trabalhista. Lisa trabalhou com uma colega que estava sempre em crise. Essa pessoa monopolizou as reuniões da equipe com drama pessoal, procurou Lisa para longas sessões de apoio e transformou sua incapacidade de funcionar no surgimento de todos os outros. O que isso foi particularmente insidioso foi que esse colega enquadrou seu comportamento como sensibilidade e profundidade. Foi posicionado como emocionalmente autêntico em um ambiente corporativo frio. A empatia natural de Lisa a fez se sentir forçada a fornecer um trabalho emocional sem fim. Jung teria visto isso como uma projeção. O colega inconscientemente fez sua responsabilidade emocional de desregulamentação de todos os outros, se posicionando como vítima de um mundo incompreendido. Mas é aqui que o aviso de Jung se torna urgente. Quanto mais permitem que os parasitas energéticos alimentem sua luz, mais você começará a se fundir com a sombra. Você começa a acreditar em sua projeção que você existe para atender às necessidades emocionais dos outros. Jung escreveu que ninguém ilumina figuras de luz, mas conscientizando as trevas. Para o empático, isso significa reconhecer que sua compulsão de curar os outros geralmente vem de suas próprias feridas desencadeadas. A sombra da empatia é a crença inconsciente de que não importa, a menos que você seja útil, que o amor deve ser adquirido através do serviço, que seu valor reside em sua capacidade de absorver e processar a dor dos outros. Este sistema de crenças faz de você o convidado perfeito para parasitas de energia. Você fornece um trabalho emocional infinito enquanto é convincente de que é amor. Você esgota seus próprios recursos enquanto diz a si mesmo que é compaixão. Você sacrifica seu poço, estar enquanto pensa que é um crescimento espiritual. Mas Jung descobriu algo que mudará para sempre a maneira como você se vê. Sua luz não foi feita para ser consumida pelos outros. Foi feito para iluminar seu próprio caminho para o todo. Quando você constantemente dá sua energia, não está amando, está evitando o trabalho aterrorizante de aprender a se amar. Quando você se concentra obsessivamente na cura dos outros,
frequentemente foge da terrível tarefa de curar suas próprias feridas. O parasita energético se torna seu facilitador em evasão espiritual. Eles dão a você alguém para salvar, para que você não precise se salvar. Eles fornecem drama infinito para que você não precise enfrentar suas próprias sombras. Eles oferecem o papel de mártir para que você não precise reivindicar o papel do soberano. Aqui está a estrutura de Jung para proteger sua luz sem endurecer seu coração. Eu chamo isso de método de luz. L de empresas de energia de discernir. Jung enfatizou a importância do que chamou de complexos de sentimento tonificado. Cada pessoa carrega uma empresa de energia que suas habilidades empáticas podem ler se você souber o que procurar. Os parasitas energéticos causam diferentes sensações corporais do que pessoas saudáveis. Com os parasitas, você se sente drenado, ansioso, confuso ou sequestrado emocionalmente após a interação. Com pessoas saudáveis, você se sente energizado, lúcido, paz ou inspirado. Comece a documentar como você se sente antes, durante e depois das interações com pessoas diferentes. Seu corpo é um sistema de radar sofisticado que pode detectar parasitas de energia se você aprender a confiar em seus sinais. Eu integra sua sombra. Jung acreditava que a integração das sombras era essencial para a saúde psicológica. Para o empático, isso significa possuir as partes dele que desejam estar em necessidade, que temem o abandono, que acreditam que o amor deve ser adquirido através do serviço. Pergunte a si mesmo: o que está ganhando por pessoas quebradas? Como o resgate de outras pessoas me ajuda a evitar minha própria cura? Que ferimento, bebê, estou tentando curar através dos outros? O objetivo não é eliminar essas tendências, mas conscientizá-las para que elas não controlem inconscientemente suas escolhas relacionais. G. De salvar sua energia sagrada. Jung escreveu que sua visão fica clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para os sonhos de fora, que olha para dentro. Proteger sua energia não é egoísta, é responsabilidade espiritual. Significa dizer não ao trabalho emocional que o esgota. Significa recusar-se a carregar as emoções não processadas de outras pessoas. Significa escolher relacionamentos que nutrem em vez de drená-lo. Sua energia é finita e sagrada. Todo momento em que você gasta processando a sombra de outra pessoa é um momento que você não pode usar cultivando sua própria luz. H de honrar sua natureza autêntica. Os parasitas energéticos são atraídos pelo empático que diminuem sua luz para tornar os outros confortáveis. Quanto mais ocultos seus presentes, você nega sua intuição ou minimiza sua sensibilidade, mais você se torna branco para aqueles que desejam consumir o que está suprimindo. Jung acreditava no que chamou de individuação, tornar-se quem você realmente é, em vez de quem os outros precisam ser. Para o empático, isso significa reivindicar sua sensibilidade como força, confiando em sua intuição como sabedoria e usando seus presentes conscientemente, em vez de inconscientemente. T de trauma transformador em sabedoria. Jung disse que o mais assustador é se aceitar completamente. Isso inclui aceitar que você tenha sido alvo de parasitas de energia, não porque você é fraco, mas porque carrega algo bonito que as pessoas inconscientes querem consumir. Suas habilidades empáticas se desenvolveram como mecanismo de sobrevivência. Agora eles devem evoluir para uma escolha consciente. Você pode sentir as emoções dos outros sem absorvê-las. Você pode oferecer compaixão sem sacrificar. Você pode ajudar os outros sem esgotar seus próprios recursos. Quando você aplica os princípios de Jung aos relacionamentos, tudo muda. Você para de atrair parasitas de energia e começa a atrair seres conscientes que podem corresponder à sua profundidade emocional sem esgotar seus recursos. Mas aqui está o que Jung alertou sobre essa transição. Os parasitas energéticos intensificarão seus comportamentos de alimentação quando acharem que você está ficando indisponível como fonte. Eles criarão crises maiores, ameaçarão o suicídio, o acusarão de ser frio, egoísta, ou não ser a pessoa que pensou que você era. Eles tentarão voltar à dinâmica da alimentação, lembrando sua dor, seu trauma,
sua necessidade de seu apoio. Jung chamou isso de explosão de extinção da sombra. Quando os parasitas não podem mais se alimentar facilmente, eles se tornam mais desesperados e manipuladores. Na verdade, isso é um sinal de que seus limites estão funcionando, mas parece evidência de que você está sendo cruel. Fique forte durante esta fase. Lembre-se de que sua escalada tem a ver com seu vício, em sua energia, não com seu valor como pessoa. Você não é responsável por lidar com suas emoções quando elas não podem mais usá-lo como um depósito de lixo emocional. Pessoas saudáveis em sua vida respeitarão seus limites e até celebrarão seu crescimento. Eles entenderão quando você precisar de espaço, apoiar seu dia de cura e corresponder à energia emocional que você investe no relacionamento. Mas aqui está a parte mais importante. Você deve se tornar o tipo de pessoa que deseja atrair. Se você quer relacionamentos conscientes, deve se tornar consciente. Se você deseja conexões recíprocas, deve aprender a receber, além de dar. Se você deseja amor autêntico, deve se mostrar autenticamente, em vez de desempenhar o papel que os outros querem que você interprete. Jung entendeu que essa batalha pela sua luz é fundamentalmente espiritual. Ele escreveu que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas os parasitas energéticos estão interessados em permanecer pequenos, exaustos e inconscientes de seu verdadeiro poder. Quando você começa a proteger sua energia e estabelecer limites, você não está apenas mudando a dinâmica relacional, mas também se envolvendo no que Jung teria chamado de guerra para sua alma. Isso não é metafórico. Sua essência, sua luz, sua força vital está literalmente em jogo. Energy parasites will use all weapons in their arsenal to keep access to your light. Guilt. After everything I have shared with you, are you going to abandon me? Pity. I thought you were more compassionate than this. Fear. You are being selfish and you will end alone. False urgency. I need you now more than ever. Identity attacks. This is not who is not who is not who is. Mas Jung nos deu a arma definitiva. Contra essas táticas, consciência. Quando você pode ver a manipulação do que é, ela perde o poder sobre você. A verdade é que toda vez que você diz não ao vampirismo energético, você está dizendo sim à sua própria evolução. Todo limite que você estabelece é um voto para o seu eu autêntico. Toda vez que você recusa sua luz para o conforto de outra pessoa, você está escolhendo o crescimento espiritual da estagnação. Isso não significa que você fique frio ou indiferente. Isso significa que você se torna discernante. Você aprende a diferença entre compaixão genuína e atendimento co-dependente. Você descobre como ajudar os outros sem machucá-lo. Mas aqui está o que Jung descobriu, que ele muda tudo. Quando um empático desperta para seu verdadeiro poder, ele se torna perigoso para os sistemas construídos com a inconsciência. Um empático que não pode mais ser manipulado, drenado ou controlado, ameaça cada dinâmica relacional construída sobre a desigualdade. Você se torna um espelho que reflete a inconsciência dos outros de volta para eles. Você se torna um limite que força os outros a assumir a responsabilidade por seus próprios estados emocionais. O empático acordado não apenas protege sua própria luz, ele se torna um farol que mostra aos outros como iluminar sua própria chama interior. Você para de ser uma fonte a ser consumido e se torna um catalisador para o crescimento de outras pessoas. Mas essa transformação requer algo que aterroriza mais empático. Você deve estar disposto a ser odiado por pessoas inconscientes. Você deve estar disposto a perder relacionamentos que foram construídos sobre sua exaustão. Você deve estar disposto a ficar sozinho em vez de se sacrificar por uma conexão falsa. Jung escreveu que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas e, se houver reação, ambas são transformadas. Quando você se torna um empático acordado, só pode manter relacionamentos com pessoas comprometidas com seu próprio crescimento. Todo mundo vai se afastar. Isso não é falha, é discernimento. Isso não é perda, é liberação. Isso não é solidão, é soberania.
Você descobrirá que prefere ter uma conexão autêntica do que uma dúzia de relacionamentos exaustivos. Você perceberá que a qualidade da presença é mais importante do que o número de pessoas. Você entenderá que sua luz é sagrada demais para ser consumida por aqueles que se recusam a fazer seu próprio trabalho interior. Existem 3 níveis de desenvolvimento empático que Jung identificou, e entender onde você ajudará você a progredir em direção à verdadeira soberania energética. Nível 1. O inconsciente empático. Você sente tudo, mas não entende nada. Você absorve as emoções dos outros sem perceber isso. Você está constantemente exausto, mas culpa por ser muito sensível. Você atrai parasitas de energia porque não aprendeu a proteger seus dons. Nesse nível, sua empatia o controla em vez de controlá-lo. Você é como um rádio que captura todas as frequências, mas não pode sintonizar em estações específicas. A solução é desenvolver limites emocionais e aprender a distinguir entre seus sentimentos e os dos outros. Nível 2. O empático consciente. Você reconhece suas habilidades empáticas e começa a usá-las intencionalmente. Você pode sentir as emoções dos outros, mas não as absorve automaticamente. Você aprendeu técnicas básicas de proteção de energia e pode manter alguns limites com parasitas de energia. Nesse nível, você está começando a ver a diferença entre empatia e codependência. Você pode oferecer compaixão sem se esgotar, mas ainda luta com culpa ao estabelecer limites e, às vezes, cai novamente nos padrões antigos. Nível 3. O empático soberano. Você integrou sua sombra e reivindicou seus presentes empáticos como habilidades espirituais em vez de cargas emocionais. Você pode se sentir profundamente sem perder. Você atrai pessoas conscientes que correspondem ao seu investimento emocional. Nesse nível, sua empatia se torna uma ferramenta de discernimento em vez de armadilha para manipulação. Você pode sentir as emoções autênticas dos outros versus aqueles que representam. Você pode oferecer presença de cura sem levar as feridas de outras pessoas como a sua. O dia de um dia a 3 exige o que Jung teria chamado de coragem para decepcionar. Você deve estar disposto a decepcionar os parasitas energéticos que desejam acesso ilimitado à sua luz. Você deve estar disposto a decepcionar parentes que se acostumaram a usá-lo como regulador emocional. Você deve estar disposto a decepcionar a expectativa social de que o empático deve estar infinitamente disponível para a cura dos outros. Mas devo lhe dar o aviso final de Jung sobre essa transformação. Depois de começar a proteger sua luz, você não pode retornar à empatia inconsciente. Depois de ver os padrões de alimentação, você não pode detê-los. Depois de experimentar a soberania energética, você não pode retornar à escravidão emocional. Esse conhecimento custará relacionamentos. Isso desafiará sua identidade. Isso o forçará a confrontar as partes dele que preferem estar em necessidade do que o respeitado, que preferem ser úteis do que autênticos, que preferem estar exaustos do que sozinhos. Alguns usarão essas informações para justificar as paredes da construção em vez de limites. Eles se tornarão céticos da conexão humana em vez de discernir sobre a troca enérgico. Eles confundirão a indisponibilidade emocional com a força espiritual. Não cometa esse erro. O objetivo não é parar de sentir ou importar. O objetivo é sentir e cuidar conscientemente, com intenção e sabedoria, em vez de compulsão e inconsciência. O aviso final de Jung foi o seguinte: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas tornar-se quem você realmente é exige libertar quem você acha que deveria ser para o conforto dos outros. Sua luz não é um recurso a ser consumido. É uma presença a ser incorporada. Sua empatia não é um serviço a ser fornecido. É um presente ser conscientemente compartilhado. O mundo não precisa de curandeiros mais exaustos. Ele precisa de empáticos acordados que sabem a diferença entre amor e qualificação, entre compaixão e co-dependência, entre serviço e auto-ativo. Você se lembra da descoberta aterrorizante de Jung sobre o empático ser alimentado? Os parasitas energéticos que ele documentou não eram monstros. Eles eram seres inconscientes que aprenderam a sobreviver a consumir a luz dos outros,
em vez de ligar sua própria chama interior. Jung escreveu em suas notas finais que os maiores e mais importantes problemas da vida são fundamentalmente independentemente. Eles nunca podem ser resolvidos, apenas superados. Você não pode resolver o problema dos parasitas energéticos tentando curar luz. Você só pode superar a necessidade de ser necessária por eles. Mas aqui está o que Jung entendeu, que ele muda tudo. Quando você protege sua luz, não a diminua, você a amplifica. Quando você para de permitir que outras pessoas alimentem sua energia, você tem mais energia disponível para seu próprio crescimento, sua própria cura, sua própria evolução. O empático que aprende a manter seus dons não se torna menos compassivo, torna-se mais exigente. Aprenda a oferecer sua luz para aqueles que podem receber, luz sem esgotar, luz que podem apreciar, luz sem consumir, luz que podem combinar, luz sem escurecer. O aviso final de Jung não era apenas se proteger de parasitas de energia. Tratava-se de reivindicar seu nascimento corretamente como ciente de que ele escolhe como usar seus dons, em vez de ser inconscientemente conduzido para entregá-los. Sua sensibilidade não é uma maldição para controlar, é uma superpotência para dominar. Sua empatia não é uma fraqueza para se esconder, é uma força para se exercitar conscientemente. Sua luz não é combustível para a escuridão dos outros, é iluminação para o seu próprio caminho em direção ao todo. Os parasitas energéticos nos quais Jung alertou só pode se alimentar de empático inconsciente. Quando você acorda com sua verdadeira natureza, quando aprende a proteger sua essência enquanto compartilha seus presentes, quando se torna soberano sobre seu próprio campo de energia, fica imune aos seus mecanismos alimentares. Essa é a proteção final. Não paredes que mantêm todos fora, mas uma consciência que apenas permite que você entre no amor. Domine essa distinção, e você nunca confundirá ser exausto de ser amado, ser necessário para ser valorizado, ou ser drenado de ser devotado. O aviso de Jung foi claro. Eles estão se alimentando da sua luz. Mas sua promessa era ainda mais clara. Você tem o poder de deter luz.